Olá pessoal, eu sou o Dr. Alfio Borg Neto, sou médico nutrólogo. Estou aqui hoje no programa Ressoar Vida e Saúde para falar com vocês sobre a alimentação na infância, principalmente durante as férias. E aí, meus queridos, existe realmente o paladar infantil? Durante as férias, a criança ela pode comer tudo, ela pode exagerar nos doces, nos pães, na casa da vovó. Como manter a energia de uma criança durante as férias? Esses são os pontos interessantes que a gente pode conversar um pouquinho aqui hoje e espero poder esclarecer algumas dúvidas. Primeiro, gente, não existe paladar infantil, tá? O que existe é um paladar mal acostumado, um paladar voltado a doces, mas que isso não é exclusivo de criança. Isso é para qualquer pessoa. Por quê? Quando a gente ingere excesso de carboidrato, isso vai estimular o centro do prazer do nosso cérebro, que é o sistema hedônico. E aí vem uma alimentação de difícil controle relacionada a doces e carboidratos. Então não existe paladar infantil. O que existe muitas vezes é uma família sapeca que acaba oferecendo produtos de má qualidade para a criança. Então vamos tirar isso de lado. Agora, quando a gente fala das férias, a criança pode comer de tudo? Claro que não. A gente sempre tem que tentar manter a rotina. Café da manhã equilibrado, com bastante fibra, com frutas. E aí, como eu vou gerar interesse nessas crianças? Porque eu sei, muitas vezes a criança ela tem uma predisposição por produtos coloridos, produtos açucarados, produtos muito doces. O que a gente pode usar como estratégia para poder ajudar nessa questão? Podemos pegar as frutas, gente, e cortar, fazer cortes em formato de estrelinha, em formato de carrinho. Inclusive na internet existem formas para você poder cortar a fruta. A própria carambola, quando a gente corta ela, já fica um formato de estrela, né? Então você pode cortar as frutas, colocar em espetinhos para ficar de uma maneira mais lúdica. Então tudo, voltando a reforçar, tudo que é mais colorido é mais interessante para uma criança. Pensar em confeccionar picolés, tanto com água de coco, como água normal, como iogurte desnatado, e colocar para congelar e oferecer para a criança. Aí, a criança pode ficar sem bolo durante as férias, não pode comer bolo, pão. Não, ela pode, mas vamos tentar errar o menos possível. E como a gente pode fazer isso? Vamos tentar trocar a farinha de trigo por uma farinha mais integral, uma farinha mais rica em fibra. Vamos tentar pegar o pão branco e colocar um pão integral para essa criança se alimentar. Quando a gente fala de fibra, por que a fibra é tão importante? Ela ajuda na saciedade, ela ajuda no controle do açúcar também da criança, tá, gente? Inclusive, existem muitos casos aí de obesidade, de síndrome metabólica, de gordura no fígado, de colesterol alto em criança hoje no Brasil, tá? Isso é bem comum. Mas vamos voltar a falar de fibra. Como que eu vou calcular a ingesta de fibra de uma criança? Geralmente a gente vai pegar a idade dessa criança e vai somar mais 5, ou seja, 5 gramas de fibra. Por exemplo, se uma criança tem 10 anos, ela vai somar mais 5, vai ser 15 gramas de fibra, certo? E vamos falar então da alimentação equilibrada. Pensar que quando a gente fala de carboidratos, existem carboidratos simples e complexos. Carboidratos complexos como mandioca, como batata doce, arroz integral, eles mantêm uma saciedade durante um maior tempo. Então por isso que é tão interessante o carboidrato complexo. Falando de proteínas agora. A proteína ela tem uma digestibilidade mais lenta, então ela aumenta a saciedade. Como ela demora muito tempo para ser digerida, o nosso próprio organismo gasta muito mais energia também para absorver uma proteína. Então isso faz com que a criança tenha mais saciedade e isso perdure por mais tempo. Gorduras, pensar também em ácidos graxos essenciais, por exemplo, ingerir linhaça, peixes de água fria, por exemplo, a sardinha, o salmão, que também são ricos em ômega 3. E acho que essas são as principais dicas. Uma dica muito interessante antes de acabar esse vídeo, gente. Vocês sabiam que para uma criança perder peso, o máximo que você pode deixar ela mexendo no celular, tablet, ou seja lá o que for, são 2 horas. A partir disso pode ser maléfico e inclusive gerar ganho de peso na criança. Espero que vocês tenham gostado. Essas foram minhas dicas. Eu sou o Dr. Alfio Borg Neto e encontro vocês. Até a próxima!